Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas coisas que nós estávamos conversando. E uma delas era sobre a pregação de domingo. A primeira coisa que o pastor Skip disse é: eu estou me sentindo apaixonado pela palavra de Deus. E é tão legal você ouvir alguém fazendo essa declaração: estou apaixonado pela palavra de Deus, né? A pessoa apaixonada, ela se dedica àquilo, ela pensa naquilo, ela medita sobre aquilo, ela respira aquilo, e é tão legal, parece que trouxe uma coisa tão gostosa de, eu também quero estar apaixonado. Na verdade, quando a gente começa a estudar a Bíblia, né? Estudar não somente ler um versículo ali, beleza, já cumpri minha tarefa de hoje, né? Mas quando você começa a estudar, você começa a se aprofundar, você começa a pegar versões diferentes e estudar mais sobre a Bíblia, você começa a ter mais intimidade com Deus, você tem um relacionamento mais sincero com Deus, e isso vai criando na gente essa paixão por Jesus, essa paixão pelo reino, essa paixão pela obra de Deus, pela palavra em si, realmente, né? E eu acho que é isso que ele estava falando em relação à paixão. Sim, eu ouvi ele falar sobre aquela palavra que ele traduziu, né, durante a pregação. Em hebraico. Muito legal aquele entendimento que ele trouxe. Mas em João 1 diz assim, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o tema desse mês é verbo. Aí a gente foi olhar no dicionário o que significa verbo. O significado de verbo, né? É uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. E Deus é isso. Deus é todo esse processo, ele é esse estado, esse ir e vir, esse resgatar, esse curar, esse redimir, e amar e perdoar. E Deus é todo esse movimento, né, de criação, de vai e vem. E ele diz que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então em nós tem que ter esse verbo também, né? Com certeza. A gente fez uma associação depois, sabe, sobre qual verbo a gente ou usa. Por exemplo, se você usar o verbo... Eu acho que tem que mudar isso na nossa vida. Se nós temos Jesus em nosso coração, eu odeio. Começa a falar, eu amo. Entende? Começa a mudar esse sentimento daqui, porque está aqui dentro, né? Mas começar, de repente, mudar as palavras que a gente fala, né? Falar palavras de amor, falar palavras de bênção, de gratidão, né? E tudo mais. Isso vai fazendo com que as coisas aconteçam de uma melhor forma possível, né? Se a gente pensar que tipo de verbo era esse, quem era esse verbo, né, que estava com Deus? Como era esse verbo? Então, se a gente for usar realmente as palavras de verbo, né, a gente vai começar a falar palavras de amor, com de certeza. Cura, de paciência. A gente vai usar, vai ser diferente. O nosso comunicar vai ser diferente. E lá em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, né? Então nós podemos ver aqui que Jesus veio, habitou habitou conosco, ele morreu pelos nossos pecados, se entregou por nós, né? Então o que nós temos que fazer? Realmente nós temos a graça de Deus, nós temos uma verdade que foi implantada e colocada em nosso coração. E essa verdade é que a gente precisa compreender. E como a gente vai compreender se a gente não for estudar a palavra, se a gente não ler, se a gente não meditar, para ver onde é que a gente está se encaixando? Um exemplo do hospital, que eu estava de plantão e atendemos um senhor, uns 40, 45 anos, envolvido com drogas. Então ele chegou para nós sujo, ele estava fedido, ele estava ainda sob um pouco do efeito das drogas, ele foi muito machucado, ele estava todo ensanguentado e não queria fazer o exame. E como agir? Aí a gente começou a pensar sobre a pregação do Janderson, sobre aqueles 95%. E às vezes a pessoa não está precisando escutar, Jesus te ama, e isso ficou tão forte na minha mente, tipo, provavelmente ele já ouviu isso. Provavelmente alguém já falou, Jesus te ama, você tem que entregar sua vida para Jesus e sair dessa vida. Provavelmente ele já ouviu isso. Mas ele estava com fome e ele não queria nem fazer os exames. E eu falei, tá, então olha, eu tenho um pedaço de bolo ali, deixa eu fazer seu exame para você não ficar vai, vem. Isso já era 3:30 da manhã. E daí ele brilhou o olhinho assim, sabe? E aí os outros pacientes estavam ali perto.
Falar assim, olha só que engraçado para essa criança, né? Até brilhou o olhinho, devia ser larica, né? Que ele tava, mas ele queria comer, ele não queria fazer exame, e provavelmente ele não queria me escutar falando, Jesus te ama. Mas eu podia demonstrar esse amor com outras ações. Eu podia ser esse verbo de uma outra forma. Uhum. E quando eu dei o bolo para ele, ele ficou feliz, ele me deixou fazer o exame, depois ele foi, voltou, e até 4h30 da manhã ele ainda estava andando por lá, e já era quase 5h30 da manhã ele estava andando por lá ainda. Enfim, um momento ele me parou e falou assim, olha, foi muito legal a forma como você tratou comigo. Eu não me lembro nunca de ser tratado como você me tratou. E veja... Foi uma ação simples. Simples. Né? E o importante, veja bem, ele estava com muita fome, vamos dizer assim, né? Com fome de comida. E ao nosso redor, gente, impressionante como tem pessoas precisando de Jesus, precisando do Verbo, né, que se fez carne e habita aqui no nosso coração. Então que nós possamos ter esse sentimento de olhar para as pessoas e olhar a necessidade delas, estender as mãos, até mesmo com um alimento, com uma palavra de carinho, com uma palavra até mesmo de gratidão, cara, obrigado, você foi uma bênção, né? Ou às vezes só sentar e ouvir a pessoa. Perfeitamente, ouvir, de repente, puxa, você quer, não custa nada perguntar, você quer uma oração? Gostaria que eu orasse por você? Às vezes a pessoa vai falar que não, às vezes sim, né? De repente você puxa ela no canto e você faz uma oração por ela. Você coloca ela em sintonia com Deus. Ela vai se sentir tão amada, entende? Isso é muito importante porque nós temos que transmitir esse amor, né? Então, esse reino de que Deus. de tanto ódio que existe no mundo, quando a pessoa vê uma pessoa que traz amor, ela se sente amada por Deus. Uhum. E nós podemos amar essas pessoas através de Deus, né? Para ela. E a gente vai saber quais são essas ações. Sim. Quando começarmos a olhar para esse verbo que se fez carne, que habitou entre nós, como ele agia com as pessoas, quem ele era e o que ele fazia, e fazemos igual. Sim, e o que nós queremos fazer é dar um desafio para você, que você pudesse estar estudando bastante a palavra de Deus, olhando todos, analisando, estudando, para que você pudesse em sua vida, né, conjugal, educação dos seus filhos, na faculdade, no colégio, onde você esteja, você possa transmitir o amor de Deus, né, através da palavra, conhecimento autêntico que você está adquirindo, que você está lendo, estudando e tudo mais. Então, leia a palavra de Deus, adquira uma paixão pela palavra de Deus, né, porque o Verbo habita em seu coração. Amém? Vamos lá? Vamos. Pai, nós queremos abençoar todas as famílias que estão nos ouvindo, assistindo, Senhor. Que o Verbo, que é Jesus, possa habitar no coração de cada um daqueles que não têm ainda. Que o Senhor possa fazer realmente com que a Tua presença esteja nesse lar, neste momento, Pai. E no lar de cada pessoa que está ouvindo. Nós oramos, Pai, bênção sobre as vidas. Oramos, Senhor, prosperidade. Oramos, Senhor, bênçãos financeira. Bênçãos emocionais, Pai, de saúde física, de saúde mental, emocional e tudo mais, Pai. Abençoa cada lar aqui representado nessas famílias, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Que haja paixão pela palavra de Deus no seu coração. Amém. Deus abençoe vocês, amamos todos vocês. Amém. Beijo. Opa!